Olá, amigos do Leiteria, tudo jóia? Hoje eu estarei conversando com vocês sobre o indicador, o DEL, os dias em leite da vaca e do rebanho, né? O dias em leite médio do rebanho. Esse é um indicador muito simples de ser calculado e muito poderoso, né? O DEL é um reflexo da reprodução da propriedade, certo? Então, como que se calcula esse indicador? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo na apresentação de uma vaca, onde ela pariu dia 18/7 e hoje, dia 1/11. Então, nada mais é o que? O dia do parto menos a data de hoje, que eu tenho aí o DEL individual do animal. Nesse exemplo, nós temos uma vaca com 106 dias em DEL. E aqui embaixo eu tenho como exemplo várias vacas com várias datas de parto e vários DELs. Então, dentro de uma propriedade, nós temos a distribuição do DEL, né? Por exemplo, nós vamos ter sempre uma vaca em início de lactação, uma vaca mais para o final de lactação, vacas no meio de lactação, enfim, a distribuição desse DEL ao longo das vacas, certo? E o DEL médio do rebanho nada mais é do que a somatória do DEL de cada vaca dividido pela quantidade de vacas que estão no leite. Correto? Então é muito simples. Vamos lá. E aqui como exemplo, individualmente, o que nós queremos de um DEL, certo? Nós temos aqui a vaca branquinha. A branquinha ela pariu no dia 1/7/2001. Digamos que a branquinha ela ficou prenha aos 80 dias de DEL, certo? 80 dias de DEL. Se nós pegarmos esse 80 dias de DEL, que demorou para ela emprenhar, mais 282 dias, que é os dias em gestação, médio dos bovinos, nós vamos ter o quê? Um intervalo entre partos menor, um intervalo entre partos de 362 dias. Se nós pegarmos esses 362 dias menos 60 dias que a gente seca ela 60 dias antes de parir, quer dizer então que essa branquinha ficou o quê? 302 dias em lactação. Então seria o período de lactação dessa vaca. Mas o que acontece se uma vaca ficar prenha, por exemplo, com 200 dias, com 150 dias? Quer dizer o quê? Que essa vaca, quanto mais tarde ela ficar prenha, mais tempo ela vai ficar na lactação. Então por isso que o DEL é um reflexo da reprodução. Quanto mais tempo eu demoro para emprenhar uma vaca, maior é os dias em lactação dessa vaca. Só que isso nós temos um problema. Por quê? Porque fisiologicamente aí, a curva de lactação de uma vaca, quanto mais, por exemplo, quanto mais tempo eu demoro para emprenhar essa vaca, mais tempo ela fica no leite, menor é a eficiência dessa vaca. Por quê? Porque vacas em final de lactação, elas têm uma menor eficiência alimentar, né? Então são vacas em final de lactação que, a grosso modo falando aí, né, para cada 1 quilo de comida, de matéria seca, enfim, que ela comer, ela não vai responder em leite, não vai responder em produção de leite, né? Então, fisiologicamente, uma vaca que está em final de lactação, ela não responde bem à nutrição. Então, se nós pegarmos aqui, esse é um exemplo. Se nós pegarmos aqui um exemplo a nível de fazenda, como é que acontece a nível de fazenda? Nós temos uma fazenda aqui de 957 quilos de litros por dia, com 157 dias de DEL médio do rebanho, ou seja, 157 dias médio do rebanho quer dizer que eu tenho vacas em início, meio e final de lactação. Uma boa distribuição do DEL dessas vacas. Mas, por exemplo, nessa propriedade, quem são as vacas que estão produzindo leite nessa fazenda? 40% do leite produzido, 40% do leite produzido é produzido por vacas de início de lactação. Isso é muito bom, porque é onde realmente a vaca se paga, é onde tem a maior eficiência
alimentar, né? Ou seja, para cada 1 quilo de comida que a vaca comer, ela vai responder em 3 litros de leite. Isso a grosso modo, vai depender de exigência alimentar, vai depender de várias situações, mas aqui só para ficar num contexto simples da gente explicar. 40% das vacas estão em meio de lactação e somente 20% das vacas estão em final de lactação, ou seja, eu tenho muito mais vacas em início de lactação e meio de lactação e muito poucas vacas em final de lactação. Esse é o que a gente quer, é o que a gente deseja a nível de DEL, uma maior quantidade de vacas em início e meio de lactação. Vamos ver aqui um outro exemplo, uma propriedade com 228 dias de DEL, com 1.500 kg de leite por dia produzindo. Quem são as vacas agora que estão produzindo leite com esse DEL de 228, que não é o desejável? O desejável é ficar em torno de 150 a 180 dias. Então, com 228 dias de DEL nessa propriedade, nós temos 25% só de vacas em início de lactação, 34% das vacas em meio de lactação e 39% das vacas em final de lactação. Esse daqui é um grande problema da propriedade. Ou seja, ela tem muito mais vacas em meio e final de lactação produzindo leite, responsável pela produção de leite, do que vacas em início de lactação. E nesse final e meio em final de lactação é onde nós temos uma menor eficiência nutricional, menor eficiência alimentar deste animal. Ou seja, para cada 1 quilo de comida que essa vaca está comendo, ela não responde isso em leite. E há um grande problema aqui, porque vacas em final de lactação, às vezes aqui o produtor tem que dar um pouco mais de ração para ela responder mais em leite. E aí começam os grandes problemas das fazendas, porque isso vai engordar a vaca, vai fazer com que a vaca tenha um score corporal alto, e isso vai prejudicar demais o pós-parto dessa vaca, ocasionando aí problemas de distúrbio metabólico em fazendas. Então, o DEL, pessoal, para vocês, uma fazenda nessa situação aqui é aquele círculo vicioso da propriedade leiteira, que o produtor tem que correr desse círculo, né? Que é problema reprodutivo, vacas emprenhando tarde, DEL alto, vacas com score corporal alto e um problema de pós-parto, retenção, cetose, acidose. Aqui começa o grande problema e um grande gargalo da propriedade. Então o DEL, ele é um indicador que a gente consegue visualizar como que está aí a reprodução da propriedade. Muito obrigado, pessoal, até a próxima.